Olá, boa noite. Acordo com o Banco Safra traz aos cofres da Prefeitura de São Paulo 10 milhões de dólares. O dinheiro é parte de propina movimentada pelo ex-prefeito Paulo Maluf, do PP. Governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, vai ao Supremo contra Torquato Jardim. Em entrevistas, o ministro da Justiça lançou suspeitas sobre a conduta dos comandantes da PM do Rio. Ministro Edson Fachin manda para o juiz Sérgio Moro investigação contra grupo do PMDB da Câmara. Ex-diretor da JBS Friboi, Ricardo Saldi, vai para o isolamento do presídio da Papuda. Um dia depois do ataque terrorista em Nova York, Trump pede mais firmeza na permissão de entrada de estrangeiros no país. O motorista foi oficialmente indiciado por terrorismo. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Vamos começar? Dá licença. Ah, olha o coraçãozinho, que bonito. Ih, gente, tem outro. São gêmeos. Quer dizer, não. Tem mais um. São trigêmeos. Não. São 4. Peraí, amor, vai onde? Eu sei lá, eu preciso resolver isso, vender alguma coisa, pegar um crédito. Tá se complicando, papai. Faz no app. Epa. No app Bradesco, você pega crédito sem gastar seu 3G. Ih! Desliga isso, doutor. Bradesco, pra frente. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. No Todo Seu de hoje, eu entrevisto uma das atrizes mais consagradas do Brasil. Além de conversar comigo, ela ainda apresenta um número musical com seu filho, o cantor John Herbert Jr. Quando você me beijou, uma nova emoção bateu. Numa tarde quente de verão, a vida renasceu. Saiba também quais são as novidades da televisão com a Cristina Padiglione. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Justiça de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, condenou mais 6 advogadas ligadas ao PCC. Elas foram presas na Operação Etos, que investigou a facção criminosa. Segundo a denúncia do Ministério Público, as advogadas integravam uma célula criada para que líderes do primeiro comando da capital que são presos tivessem acesso aos mais variados tipos de serviços, não somente os jurídicos. A sentença cita, por exemplo, que os advogados também são os responsáveis por estruturar e custear os serviços médicos prestados aos detentos integrantes da cúpula ou outros por eles indicados. Todo o pagamento desses serviços é feito com dinheiro de origem ilícita da organização provenientes do lucro do narcotráfico e demais crimes. E acrescenta que os advogados denunciados formaram verdadeira associação irregular, valendo-se de prerrogativas de índole constitucional, em especial do sigilo das informações de clientes, para a prática de crimes. Jéssica Paixão Ferreira, Gisele Aparecida Baldiotti, Ariane Factur dos Santos, Priscila Ambiel Julian foram condenadas a 8 anos e 9 meses de prisão por integrar organização criminosa. Juliana Claudina dos Santos Cotini pelo mesmo crime com agravantes por 10 anos e 6 meses. A maior pena foi dada à advogada Vanila Gonçalves, 17 anos e 2 meses de prisão. Além de integrar a organização, foi condenada por corrupção ativa. Vanila, junto com o irmão, também advogado Davi Gonçalves, foi responsável por intermediar o contato do PCC com o ex-vice-presidente do CONDEP, o Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Humana, Luiz Carlos dos Santos. Davi
foi condenado em julho deste ano a 15 anos e 5 meses. Luiz Carlos dos Santos está preso desde novembro do ano passado e foi condenado em junho pelos crimes de corrupção passiva e participação em organização criminosa. A pena foi de 16 anos e 5 meses. Ele confirmou que recebia uma mesada entre R$ 2 e 5 mil reais do PCC para denegrir a imagem da Polícia Militar e da Segurança Pública do Estado. A Operação Etos foi deflagrada em novembro do ano passado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo. No total, 54 pessoas foram denunciadas, 39 são advogados. O processo foi desmembrado em várias ações. Prefeito João Dória anunciou a criação de uma nova secretaria, a da Casa Civil, e extinguiu a da Investimento Social. A iniciativa faz parte de uma espécie de mini-reforma. Ao todo, o governo municipal tem hoje 25 secretarias. Criar uma nova pasta foi um arranjo político do prefeito João Dória para acomodar o vice, Bruno Covas, afastado ontem do comando da Secretaria das Prefeituras Regionais. Um dos motivos teria sido o desempenho ruim dos serviços de zeladoria, uma das bandeiras da gestão Dória. Na cerimônia que anunciou as mudanças, lotada de funcionários das subprefeituras, convocados pelo PSDB, Dória tentou amenizar o desgaste na relação. Não apontou falhas na atuação de Covas e disse que o objetivo é melhorar. E a população fez algumas reivindicações, todos nós temos que estar mobilizados. Nós somos sensíveis e temos que melhorar ainda mais. Nosso desempenho é um bom desempenho. Mas do bom você pode chegar no ótimo, no excelente. No excelente vai sempre buscando o melhor possível para a nossa cidade. Já Covas criticou aqueles a quem chamou de fofoqueiros. Quiseram plantar a notícia de que a nossa relação, prefeito, tem qualquer tipo de estremecimento, tem qualquer tipo de afastamento. Eu queria dizer que na aritmética da minha relação com o prefeito João Dória, quem apostar na divisão vai perder. À frente da nova secretaria, a Casa Civil, Bruno Covas vai cuidar da articulação política com a Câmara de Vereadores e da relação com os governos estadual e federal. Na prática, Bruno Covas assume parte das funções que já eram desempenhadas por Júlio Semeghini, numa divisão de tarefas da atual Secretaria de Governo. Semeghini fica agora apenas com a política da gestão interna, de projetos estratégicos, como uma espécie de supervisor de outras pastas. Em nota, a Prefeitura diz que a nova Secretaria da Casa Civil não vai ter custos e nem serão criados novos cargos. No lugar de Covas, na pasta que reúne as 32 prefeituras regionais, assume Cláudio Carvalho, ligado ao MBL, que era o titular da Secretaria de Investimento Social, que acaba de ser extinta. Acordo com o Banco Safra traz aos cofres da Prefeitura de São Paulo 10 milhões de dólares. O dinheiro é parte de propina movimentada pelo ex-prefeito Paulo Maluf do PP através do banco e corresponde a apenas 10% do total desviado na época. O acordo entre o banco e o Ministério Público de São Paulo foi assinado hoje. A instituição financeira se comprometeu a devolver 10 milhões de dólares aos cofres da Prefeitura de São Paulo, o equivalente a mais de 32 milhões de reais. O dinheiro está previsto para ser usado na reforma das já existentes e nas construções de novas creches na cidade de São Paulo a partir de janeiro. A quantia a ser devolvida gira em torno de 10% do total de verba pública que teria sido desviada pelo ex-prefeito Paulo Maluf no Safra, um dos bancos que, segundo a investigação, movimentou mais de 100 milhões de dólares em propina. De acordo com o MP paulista, ao menos 344 milhões de dólares foram desviados para o exterior por Maluf e familiares durante as construções da Avenida Roberto Marinho, a antiga Águas Espraiadas, e do túnel Ayrton Senna. Além do Safra, outros 3 bancos também se comprometeram a devolver dinheiro para a Prefeitura de São Paulo. O valor ressarcido soma pouco mais de 55 milhões de dólares. 20 milhões vindos do banco alemão Deutsche Bank,
15 milhões do americano Citibank, 10 milhões do suíço UBS e agora os 10 milhões do Safra. Nenhum deles é acusado de crime. Pelo contrário, as instituições financeiras lucraram na movimentação desse dinheiro, mas também foram consideradas vítimas porque afirmaram não saber que a origem era ilícita. Em maio, Maluf foi condenado pelo STF por lavagem de dinheiro a mais de 7 anos de prisão em regime fechado. Ele aguarda o julgamento dos recursos. O ex-prefeito Paulo Maluf está com prisão decretada nos Estados Unidos desde 2007. Ele está com prisão decretada desde 2011 pelo Tribunal de Grande Instância de Paris. É um absurdo que ele ainda esteja solto, tendo em vista que já existem provas cabais de que ele cometeu crime de corrupção e lavagem internacional de dinheiro do erário municipal. Então, nós simplesmente lamentamos e esperamos que haja uma decisão rápida do Supremo Tribunal Federal. O presidente Michel Temer retornou hoje a Brasília após passar por uma cirurgia e permanecer em repouso em casa. Ele ficou internado de sexta a segunda-feira no Hospital Sírio-Libanês, aqui em São Paulo, após ter passado pela cirurgia na próstata. Hoje, em Brasília, Temer passou pelo Palácio do Jaburu e chegou ao Planalto às 11h30 da manhã. A agenda do presidente previa apenas despachos internos. Ministro Edson Fachin manda para o juiz Sérgio Moro a investigação contra o grupo do PMDB da Câmara. O ministro do Supremo fatiou a denúncia. Enviou para Curitiba a investigação contra o chamado núcleo do PMDB, que não tem mais foro privilegiado. Respondem os ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e Henrique Alves, e também o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o ex-assessor da presidência, Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala de R$500 mil da JBS Friboi. Eles foram denunciados pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que também acusa o presidente Temer por organização criminosa. Outra parte foi encaminhada para Brasília. O crime de obstrução de justiça está a cargo do juiz Valisney de Souza Oliveira. E respondem a ele Eduardo Cunha, Rocha Loures, o empresário Joesley Batista e o executivo Ricardo Saldi, e ainda o doleiro Lúcio Funaro. No mesmo despacho que desmembrou o inquérito, o ministro Edson Fachin também formalizou a suspensão da denúncia contra Temer, arquivada por decisão da Câmara dos Deputados na semana passada. Na prática, as acusações de organização criminosa e obstrução de justiça contra ele estão paradas enquanto o presidente permanecer no cargo. A mesma regra vale para os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral, denunciados pelo crime de organização criminosa. O entendimento da Procuradoria-Geral da República e do ministro do Supremo Tribunal Federal é que não é necessário manter a denúncia num único processo, porque deixaria o caso parado no STF. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, deixou Michel Temer numa situação esquisita. Diante da decisão da Câmara de congelar a denúncia que acusa o presidente de compor uma organização criminosa do PMDB, o ministro enviou para a primeira instância o pedaço do processo que não trata de Michel Temer. Sem foro privilegiado, foram para o caldeirão de Sérgio Moro, o ex-ministro Gedel Vieira Lima, os ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, e o ex-assessor da presidência, Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala. Esses personagens têm algo em comum. São íntimos de Michel Temer. Nos áureos tempos, quando não havia sido descoberto nada sobre eles, integravam a turma do charuto. Frequentavam jantares semanais no Palácio do Jaburu, que terminavam numa roda onde havia muita fumaça e articulações. Suponha que Sérgio Moro condene Gedel, Cunha, Alves e Loures. Teremos então uma organização criminosa seletiva e sem chefe. Os ministros palacianos Moreira Franco e Eliseu Padilha, que também foram contemplados pela Câmara com o congelamento das investigações, poderão continuar fazendo pose de limpinhos. E Michel Temer terá de afirmar que não percebeu o que se passava debaixo do seu nariz. Ele se autocondenará ao papel de bobo. E Brasília ganhará novamente a incômoda aparência de uma Chicago sem Al Capone. Boa noite.
A Justiça Federal transformou em réus 10 investigados da Operação Greenfield da Polícia Federal, que apura desvios de mais de 140 milhões de reais em fundos de pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal. Esse fundo é o terceiro maior do país e um dos maiores da América Latina. Entre eles estão o diretor-presidente, na época das denúncias, Carlos Alberto Caser, o ex-diretor de investimentos, Demóstenes Marques, e os sócios da empreiteira Engevix, José Antunes Sobrinho, Cristiano Koch e Gerson Almada. O ex-diretor de Relações Institucionais do frigorífico JBS Friboi, Ricardo Saldi, foi transferido para o isolamento do presídio da Papuda, em Brasília, por ofender um agente penitenciário. Ricardo Saldi foi levado hoje para o isolamento do presídio da Papuda, onde deve permanecer ao menos 10 dias, perdendo acesso à televisão e às visitas familiares no período. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, o executivo da JBS teria discutido com um agente do presídio que relatou o ocorrido à direção ontem, logo depois do depoimento dele à CPMI da JBS no Congresso. O órgão disse que abriu um inquérito disciplinar para apurar os detalhes da discussão e, após a conclusão, o procedimento será encaminhado para a Vara de Execuções Penais da Justiça Federal. Saldi foi preso em setembro junto com o dono da JBS, o empresário Joesley Batista. Os dois são acusados de omitirem informações sobre corrupção no acordo de delação premiada firmado com a Procuradoria-Geral da República. A prisão deles foi solicitada pelo ex-procurador Rodrigo Janot e acatada pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que tinha homologado o acordo com os dois executivos. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, vai ao Supremo contra acusações feitas pelo ministro da Justiça, Torquato Jardim, e pede que ele apresente provas. O ministro voltou a lançar suspeitas sobre a polícia fluminense. Em entrevista ao jornal O Globo, o ministro da Justiça desafiou o governador do Rio de Janeiro e o secretário estadual de Segurança Pública a provarem que as críticas que ele fez à cúpula da Polícia Militar Fluminense são mentirosas. De acordo com Torquato Jardim, há toda uma linha de comando que precisa ser investigada no Rio. O ministro diz que toda semana, cerca de 10 milhões de reais são gerados na Rocinha com gato de energia elétrica, TV a cabo, controle da distribuição de gás e um narcotráfico, mesmo tendo uma unidade de polícia pacificadora no local. Como aquilo tudo acontece sem conhecimento das autoridades, diz o ministro. Ele compara a situação da segurança pública do Rio aos filmes Tropa de Elite 1 e 2 e diz que em algum lugar alguma coisa está sendo autorizada informalmente. Por causa das declarações, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, ingressou na justiça com um processo contra o ministro por injúria e difamação. A ação foi remetida ao Supremo Tribunal Federal. O governador do Rio teve uma reunião hoje com a cúpula da PM no Palácio Guanabara para discutir a crise com o ministro. Após o encontro, o secretário de Segurança, Roberto Sá, se solidarizou com a PM. Segundo o secretário, no encontro, o governador Pezão manifestou solidariedade à cúpula da PM e a cada integrante da instituição. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, que é do Rio de Janeiro, disse que está perplexo com as declarações do ministro e espera que ele apresente provas do que disse. Maia está em viagem oficial a Israel e declarou que, ao não apresentar provas, o ministro da Justiça age com empolgação juvenil e irresponsável. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. O governador do estado do Rio, Pezão, foi ao Supremo Tribunal Federal interpelar o ministro da Justiça, Torquato Jardim, a respeito da declaração que ele deu ao nosso companheiro Josias de Souza, segundo a qual os comandantes de polícia militar no Rio de Janeiro devem obediência aos chefes de quadrilha do tráfico de drogas e das milícias. Pois é, o ministro até agora não deu nome aos bois. Ele tem a Polícia Federal à sua disposição, é subordinada dele, e deve dizer quais são os comandantes que prestam satisfação aqui, bandidos ou outros tipos de delinquentes, né? Ele
ou faz isso, dá nome aos bois ou sai do curral, vai embora do governo. Pede demissão, não precisa nem o Supremo agir. Em relação ao interpelante, que é o Pezão, ele também não tem razão nenhuma. É a história do muito sujo falando muito mal do muito mal lavado. O Pezão faz parte do grupo que desgraçou o Rio de Janeiro, que dizimou os cofres do Rio sob a liderança daquele que foi eleito com ele, o ex-governador Sérgio Cabral, que está condenado a 72 anos de prisão por vários e vários crimes. Num caso como este, as coisas ficam muito difíceis de serem resolvidas, eu reconheço. Bom, eu volto terça-feira que vem direto ao assunto. Em Té. O terrorista responsável pelo ataque em Nova York, que matou 8 pessoas e deixou mais de 12 feridos, foi oficialmente indiciado por terrorismo agora à noite. O presidente Donald Trump pediu mais rigor na permissão de entrada de estrangeiros no país. O homem, nascido no Uzbequistão, tem visto oficial para viver nos Estados Unidos. Nem o presidente, nem a Casa Branca especificaram quais programas de vistos e permissões do Departamento de Segurança Nacional vão ser afetados. Trump pediu ao Senado americano que suspenda o programa de loteria de vistos que permitiu a entrada legal em 2010 de Sayfullo Saipov, responsável pelo ataque de ontem. As vítimas foram 5 argentinos, 1 belga e 2 americanos. De acordo com a polícia de Nova York e o FBI, o terrorista trabalhava como motorista do Uber há 6 meses, morava com a mulher e 3 filhos em Nova Jersey, onde alugou o caminhão usado no ataque. Toda a família foi interrogada e a casa revistada. O FBI confirmou que Saipov não estava em nenhuma lista de suspeitos de terrorismo. A polícia acredita que ele tenha se juntado ao Estado Islâmico nos Estados Unidos. Bilhetes escritos em árabe com referência ao grupo radical foram encontrados no caminhão. Ele teria planejado o atentado seguindo instruções divulgadas pela internet e publicações de recrutamento. Sayfullo Saipov foi interrogado, mas não respondeu às perguntas dos policiais. O governo americano quer mandá-lo para a prisão de Guantánamo, em Cuba. E há pouco, o FBI confirmou a localização de um homem que poderá ajudar nas investigações. Muhammadozir Kadyrov, de 32 anos, não é considerado suspeito, mas, segundo a polícia, a colaboração dele deve esclarecer as motivações do terrorista. Produção industrial brasileira cresceu 2,6% em setembro na comparação com o mesmo mês do ano passado. Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, é o melhor número para setembro desde 2013 e também o 5º resultado positivo consecutivo do indicador. Na comparação de setembro com agosto deste ano, a alta da produção foi de 0,2%. Destaque para a melhora da produção de bens duráveis e bens intermediários. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A quantidade de dinheiro que os bancos emprestam ainda está caindo no Brasil. Levando em conta a inflação, o total de empréstimos diminuiu 5% neste ano. Vai melhorar em 2018? Não muito, segundo os 2 maiores bancos privados do país, Itaú e Bradesco. Na melhor das hipóteses, ficamos no 0 a 0. Isto é, o crédito não deve crescer em 2018, fica igual ao deste ano. Melhor zerar do que cair, a gente poderia dizer, se quisesse ver o copo meio cheio. Mas não é uma estimativa muito animadora para quem quer ver a economia crescer mais rápido. A previsão de crescimento do PIB do Brasil neste ano, ou melhor, no ano que vem, ainda anda pela casa de 2%. Melhor que neste ano, mas nem passa perto de recuperar o que se perdeu em 2016 e 2015. Ainda estaremos mais pobres. Outros números do segundo trimestre indicam que a recuperação continua lenta. Hoje saiu o resultado da indústria, que cresceu em setembro, mas abaixo do esperado, assim como tinha acontecido também em julho e agosto. Nesses 2 meses, comércio e serviços também fizeram surpresas negativas. E por que os bancos não estão muito animados com 2018? Acham que as empresas vão pedir pouco dinheiro emprestado, pois estão com muita capacidade ociosa e não sabem que bicho vai dar na eleição de 2018. Tem algum bom sinal, pelo menos? Em tese, sim. As pesquisas que medem a confiança de empresários, da indústria, do comércio e dos serviços continuaram a melhorar em outubro. Em resumo, não há sinais de que as coisas vão voltar a desandar, que vamos ter uma recaída.
mas há um indício de que as coisas continuam devagar, que a gente está se arrastando para fora do buraco da recessão muito devagarinho. Boa noite. O Operador Nacional do Sistema Elétrico divulgou hoje um novo levantamento sobre os reservatórios do país que atingiram em outubro o nível mais baixo desde o ano 2000. No último mês, o armazenamento de água nas hidrelétricas ficou em 17,7% da capacidade total no Sudeste e no Centro-Oeste por conta da falta de chuvas. Apesar disso, o governo federal adiou o ativamento de novas usinas termoelétricas do sistema para que o consumidor não sinta ainda mais no bolso o aumento do custo da energia no país. E o sol voltou a aparecer aqui na capital paulista, mas as temperaturas ficaram entre 14 e 21 graus. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para a gente nesta véspera de feriado. As temperaturas sobem mais em relação a hoje em todo o estado de São Paulo e o dia de sol está garantido, pelo menos amanhã. Nessa próxima madrugada, teremos mínimas de 13 e máxima amanhã à tarde de 25 graus com tempo firme em toda a Grande São Paulo. Na sexta, volta a chover a partir da tarde, mas esquenta. Máxima na casa dos 29 graus. No sábado, a chuva acontece a qualquer hora e os termômetros ficam entre 18 e 27 graus por aqui. Eu fico por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Fique agora com o Rony Von no Tudo Seu. Tenha uma ótima noite, um ótimo feriado. Amanhã estou de volta. Até lá. Neste domingo, 8h30 da noite, Boris Baer entrevista os melhores profissionais do ramo no programa Seguro. Assista agora Tudo Seu.